Fernando, temos outra participação agora maravilhosa, também será um palestrante no Congresso Patrística. Exatamente, vai abordar um tema interessantíssimo, mas ele é um conhecedor de toda, né? Ele tem cursos preparados sobre patrística, então é uma alegria muito grande a gente poder falar com ele, conhecedor profundo, né, do nosso tema. Chama você. Vamos chamá-lo então, nosso querido, né, além de conhecedor profundo da doutrina, um homem que ama a Deus, temente a Deus, também vive essa devoção, é um ótimo churrasqueiro. Rafael Vitola, seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Fernando, boa tarde, Drica. Mais uma vez é um prazer estar mesmo à distância, estarei com vocês no Brasil Cristão, na século XXI. Para mim é sempre uma honra. E para nós também é uma honra recebê-lo aqui, né? E principalmente nós estamos falando desse Congresso Patrística, né? E assim, essa pandemia nos deu a graça nesse momento de fazermos essas entrevistas via Skype, online. Nos forçou a isso e acabou sendo uma bênção. E foi uma bênção, exatamente, né? Deus sempre tira um bem das coisas ruins. Então é um prazer recebê-lo aqui, Rafael. A gente queria que você já começasse explanando um pouquinho, dando um pouquinho assim de gostinho para nós do tema que você vai trazer neste congresso. Bem, o tema da patrística é um tema que sempre acompanhou a minha caminhada de fé. Embora eu tenha nascido numa família católica, tenha frequentado a igreja, frequentado a missa, meu pai é tesoureiro de paróquia, meus pais participam de movimentos. Até que aqui no final da infância a gente tem um pouco de baque, assim, e deixa de ter tanto compromisso, né? Mas com 14 anos eu realmente tive uma experiência com Deus, um encontro pessoal com Cristo, e ali sim foi a minha conversão. E essa minha conversão, por pura graça de Deus, por nenhum mérito da minha parte, ela foi acompanhada por uma sede intelectual muito grande. Eu já demonstrava desde a infância, né? Eu sempre gostei muito de ler, eu sempre fui muito cheio de... Hoje é a internet, na nossa época era enciclopédia. Nós estamos falando dos anos 80, eu nasci em 78, tenho 42 anos. Né? Enciclopédia, livros, dicionários, livros de outras línguas. E certamente isso aí, quando houve a minha conversão, este interesse intelectual foi acrescentado também na minha experiência com Cristo. De modo que eu fui procurar as bases da minha fé. E me deparei logo em seguida com a patrística, me deparei com a teologia patrística, com o conhecimento da doutrina. Vocês me apresentaram como alguém que conhece a doutrina católica, mas tudo o que eu conheço da doutrina católica, ele parte do meu interesse pela teologia patrística, pelo que se produziu nos primeiros séculos. Meu interesse por Santo Tomás, que não é patrístico, vem da patrística. Meu interesse por liturgia vem da patrística. Tudo isso está embasado nesse tema patrístico, que foi reforçado depois, quando eu passei a integrar a equipe do Veritatis Splendor, que foi o maior site em língua portuguesa de apologética no Brasil. Sem dúvida. Isso, né? Muitos de vocês conhecem, existe até hoje. E eu participei dessa equipe e nós tínhamos muitos debates com protestantes que se converteram à fé católica graças ao conhecimento da patrística. Porque o argumento principal do protestante, ele não vai dizer que ele aceita que a igreja dele está errada. Ele acha que a igreja dele, na verdade, não é a igreja fundada ou por Lutero, ou por Calvino, ou por quem que seja. Eles sabem que essas são denominações visíveis, mas eles acham que tem uma continuidade espiritual com uma igreja que seria invisível. Então nós simplesmente vamos mostrar, olha, o que aconteceu nos primeiros séculos é parecido com o que vocês protestantes pregam? Ora, nos primeiros séculos nós vamos analisar toda a doutrina, tudo aquilo que os primeiros cristãos acreditavam, no primeiro século, no segundo século, no terceiro século, até o sétimo século, e nós vamos ver que, na verdade, a igreja dos tempos primitivos não era protestante, era a igreja católica. E quem é que nos diz isso? A teologia patrística. O que é teologia patrística? Teologia patrística é a teologia, a filosofia, a espiritualidade, a doutrina, os sermões, a vivência cristã, tal como nos chegou pelos escritos dos chamados padres da igreja. Padres da igreja, antes que as pessoas se confundam, não são sacerdotes, não falando do padre Eduardo, por exemplo, dos sacerdotes, né? Padres da igreja porque são os pais da nossa fé, aqueles que receberam conteúdo diretamente dos apóstolos e foram passando gerações adiante e consubstanciaram isso pelo seu ensino, pela sua ortodoxia, sua fidelidade, a sua santidade. Pessoas como São Justino, como
Santo Agostinho, como Santo Irineu, São Basílio, São João Crisóstomo, São João Damasceno, São Gregório de Nissa, São Gregório Magno, São Leão Magno. São essas as pessoas que fazem parte do que nós chamamos de era patrística, da teologia patrística. São os primeiros 7 séculos da Igreja. E patrística está relacionada também com patrologia. Se a patrística é o que os padres desenvolveram, a teologia que eles desenvolveram, a partir do que receberam dos apóstolos, os apóstolos receberam de Cristo, as pregações deles, as homilias, os comentários aos evangelhos, os comentários aos livros bíblicos, podemos ver que toda a teologia da graça, que inclusive os protestantes de linha calvinista e luterana enfatizam bastante, vem de Santo Agostinho, entendimento da graça, da relação da graça com a liberdade. Os grandes sermões sobre os tempos litúrgicos já estavam em São Leão Magno, já estava em São Gregório Magno, a própria liturgia romana já estava em São Gregório Magno, a liturgia dos ritos bizantinos, né, e a TV Século XXI ela tem um carinho especial para as igrejas orientais, né, tem programa específico sobre isso. Nós vemos já um Santo Efrém na Síria, que é padre da igreja, um São João Crisóstomo, que compôs a base da liturgia bizantina. Isso tudo está lá nos Santos Padres. A grande devoção à Nossa Senhora, o entendimento do que são os sacramentos, tudo isso vai ser desenvolvido pela teologia patrística. Tudo vai ser desenvolvido pelos padres. E a patrologia é o estudo biográfico desses padres, o estudo do contexto desses padres, onde eles viviam, em qual língua escreveram, qual era o seu temperamento, sua personalidade, como se relacionaram com as pessoas. A patologia é a história da literatura antiga da Igreja e a patrística é a própria literatura antiga da Igreja. Nós teríamos aqui, por exemplo, está perto de mim aqui, uma Bíblia Vulgata, que é a Bíblia em latim. Já existia a Bíblia em latim desde o primeiro século, que era a Vetus Latina, mas essa que chegou até nós, corrigida, bem feita, é um trabalho de São Jerônimo, basicamente. São Jerônimo, comentado pelo Papa São Damaso, que são 2 padres da Igreja. Então, com muita alegria, eu que sou professor de patrística num curso online, um curso de introdução à patrística e patrologia, não se enganem com o nome, é introdução, mas tem 87 aulas, né? Fiquei muito feliz de ser convidado para participar dessa iniciativa do CERN e de outras pessoas. Vou estar junto com meus irmãos do Reino Cristo. Eu sou do Reino Cristo, sou leigo do Reino Cristo, mas nós teremos 2 consagradas do Reino Cristo, 11 legionários de Cristo, que são os padres do reino, e com outros tantos nomes brilhantes neste congresso online de patrística, que eu vou tratar de um tema muito interessante, que depois, se quiserem saber, a gente continua. E essa é a pergunta que segue, meu amigo. Lógico, né? Sem muito spoiler, mas tratar um pouquinho a respeito do que você vai abordar no Congresso de Patrística, né? Vou falar o tema, né? Ele vai falar sobre a procissão do Espírito Santo. Olha isso. Então tem alguns que falam assim, procissão, mas já tinha procissão naquela época? Até tinha mesmo, mas não é. Explica um pouquinho para nós qual é o tema que tu vai abordar. É a processão, né? Não procissão. Isso. Nós sabemos que, um pouquinho de teologia trinitária, tá? Se me permite. Isso, por favor. Deus é um só, em 3 pessoas. Essas 3 pessoas, eles não são 3 modos do mesmo Deus, não são 3 formas de Deus se apresentar. Tudo isso é heresia que já foi condenado na época patrística, né? Saberianismo, o modalismo. Então, não são 3 formas de uma só pessoa. E tampouco são 3 deuses, é um só Deus em 3 pessoas. E por que são 3 pessoas? Porque elas são iguais em tudo, exceto no fato de que cada uma tem uma missão no seio da Trindade, uma função própria. Então, o Pai é em tudo igual ao Filho, exceto no fato de que ele é Pai e não Filho. O Filho é em tudo igual ao Pai e ao Espírito Santo, exceto no fato de que ele é Pai e não o Espírito Santo, né? Então, as relações dentro da Trindade se dão por oposição, a gente entende o que é por oposição. Mas é o mesmo Deus, é a mesma substância. Os primeiros cristãos, eles refletiram em relação a isso, principalmente por conta das primeiras heresias que negavam a divindade do Filho. Não, Jesus é uma criatura, não é Deus. Porque era uma novidade entender um Deus que é um só e ao mesmo tempo em 3 pessoas, né? É uma coisa foi muito difícil de entender. E a igreja foi se debruçando com os gigantes da nossa fé, com São Basílio, com Santo Atanásio, com Santo Alexandre, e foi debruçando-se sobre si mesma para entender o que era
essa trindade. Isso teve concílios que foram convocados, concílio de Nicéia, concílio de Constantinopla, depois Éfeso, Calcedônia, para entender o que era. Ora, o Pai, o que é o Pai? O Pai, não há diferença entre nenhum dos três em termos de poder, de majestade, de eternidade. Tá? Não houve um tempo em que só existia o Pai e o Filho, não. Sempre existiu os três. Sempre existiu o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Porque se o Filho passasse a existir num determinado momento, então ele não seria Deus, Sim, seria uma criatura. Né? Deus não pode haver um tempo em que ele não exista sob pena de não ser Deus. Ou Deus é eterno, ou Deus não é. Certo? Sim. Então, o Pai sempre existiu, o Filho sempre existiu, o Espírito Santo sempre existiu. Mas como é que nós vamos saber por que o Pai é Pai e não Filho? Porque o Pai é a causa das processões, da geração e da processão. Causa, não no sentido filosófico, em que a causa é anterior à consequência. Né? Em filosofia e em ciência, causa é anterior à consequência. Primeiro a causa, depois vem a consequência. Na teologia trinitária, a causa não vem antes, porque não existia antes, não existia tempo. Tudo é uma coisa só. Né? A eternidade é desde sempre eterna. Então, o Pai sempre gerou o Filho. E como é que ele gera o Filho? Porque o Pai contempla a si mesmo. Eu estou contemplando vocês aí, eu estou olhando, né? Estou olhando vocês pelo vídeo. Então, está formando na minha mente uma ideia do que eu estou vendo, correto? E é por isso que eu estou vendo vocês. Eu tenho uma ideia, uma imagem de vocês na minha mente. Ora, o Pai não tinha o que contemplar, né? Não tinha criado o mundo, não tinha estrela, não tinha sol, não tinha dinossauro, não tinha Adão e Eva, não tinha ninguém, não tinha anjo. Ele contemplava a quem? A si mesmo. Desde sempre. Desde toda a eternidade, Deus contemplava a si mesmo. E quando ele contempla a si mesmo, ele também gera uma imagem de si mesmo. E essa imagem é tão perfeita, porque a contemplação que Deus faz de si mesmo, que o Pai faz de si mesmo, também é perfeito. O Pai é perfeito, a contemplação é perfeita, então a imagem que ele gera é perfeita. Se é perfeita, é Deus. Então a imagem que o Pai forma de si mesmo também é Deus. Essa imagem é o Filho. São Paulo vai nos dizer, né? Ela é a imagem do Deus invisível. Ora, o Pai não somente gera esta imagem pela contemplação de si mesmo, como ele ama esta imagem, ele ama o Filho. E o amor pelo Filho é tão perfeito, que este amor do Pai pelo Filho também é Deus. Se a imagem contemplada do Pai por si mesmo, sobre si mesmo, esta imagem é Deus, também é o Filho. O amor do Pai pelo Filho também é perfeito, e este amor também é Deus, é o Espírito Santo. Agora, como se dá o amor da imagem pelo Pai, já que a imagem também é Deus e também ama, né? O Espírito Santo é o amor entre o Pai e o Filho. Como é que se dá essa questão dessa processão? O Pai é aquele que gera e é aquele de qual o Espírito Santo procede. Só que no início da igreja, logo que eles chegaram a essa conclusão, alguns começaram a dizer, tá, mas ele procede do Pai, porque o Pai é a causa. Mas alguns santos, inclusive, a partir do terceiro concílio de Toledo, concílio regional na Espanha, começaram a colocar no texto do credo de Nicéia, né, que é aquele credo mais longo que a gente reza na missa, que tinha definido que o Pai procede que o Espírito Santo procede do Pai, que ele procederia do Pai e do Filho, ex patre filioque, ou seja, ele procede do Pai e do Filho. Ora, alguns começaram a pensar, como Fócio, patriarca de Constantinopla, dizer que ele procede também do Filho está dizendo que o Filho é causa, então vai ter um desequilíbrio no seio da Trindade, porque é o Pai que é causa, o Filho é o gerado. Se ele for causa também, quer dizer que o Espírito Santo é metade de cada um, ou então o Pai não é causa naquele momento, ele divide o fato de ser causa. Isso gerou um monte de celeuma, gerou problemas na questão do entendimento quanto à Trindade, gerou problemas quanto ao questionamento da autoridade dos bispos em terem mudado, acrescentado o texto ao credo de Nicéia, porque o concílio de Éfeso mandou não acrescentar nada. Então houve uma série de discussões e nós vamos tratar disso e como resolver esse problema e como é que nós podemos entender que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho sem que isso fira a monarquia do Pai, que é o fato dele ser causa. Claro que eu não vou explicar o porquê, porque eu tenho uma palestra de 1h e pouco tratando exatamente desse tema e suas implicações, citando fartamente a patrística, os padres da Igreja do Ocidente, da Igreja do Oriente, o que eles debateram e qual é a conclusão que a Igreja tem até hoje.
Que Nossa, fantástico. eu já estou com... Eu queria mais um pouquinho. Vamos fazer o congresso e lá nós vamos entender, então, toda essa procedência do Espírito Santo. Vocês estão vendo, vocês que estão em casa agora, né, Fernando? Sim. Nos acompanhando, a necessidade que nós temos de estudar a nossa fé. E aí, Rafael, eu vou fazer uma pergunta que aparentemente é óbvia, mas tem muitas pessoas fazendo essa pergunta. Por que estudar patrística no momento desses da história, no mundo moderno, nessa sociedade, não é? Responde para nós aí. Olha, a sociedade muda, mas a igreja não muda. O lema dos cartuchos, né, dos muros cartuchos é muito bom, né? O mundo dá voltas e a cruz permanece. A patrística nada mais é do que uma reflexão a partir do Evangelho. Uma reflexão a partir do que Cristo nos disse. Desprezar a patrística é desprezar a Cristo. Desprezar a patrística é desprezar a razão da nossa fé. Desprezar a patrística é achar que nós somos membros de uma igreja que pode mudar por qualquer sabor e vento de doutrina. Desprezar a patrística é, na verdade, ensimesmar-se numa falsa fé. É achar que o critério da nossa fé não é mais Cristo, os sucessores dos apóstolos, aqueles que conviveram mais perto de Cristo, que receberam esta doutrina e passaram adiante, e passamos a nós mesmos ser a nossa própria referência. Nós deixamos de ser cristãos, deixamos de ser católicos e professamos uma falsa religião centrada em nós mesmos. Desprezar a patrística, sabendo de tudo isso, é egoísmo, é vaidade, é autossuficiência, é falta de fé verdadeira e leva para o inferno. Isso É mesmo. exatamente isso, não é? Claro. E aí, mais uma vez eu repito, a necessidade de nós buscarmos este conhecimento. Graças a Deus, né, que esse congresso foi suscitado para nós. Ô, Rafael, eu vou puxar a sardinha para o nosso lado, porque eu digo nós porque eu me sinto, acho que vou sempre me sentir um legionário. Eu quero ponderar com você a presença massiva de legionários de Cristo e membros do movimento Reino Christi nesse congresso, né? Eu queria que você brevemente falasse um pouquinho sobre o Reino Christi, para as pessoas que estão em casa. Falam, mas o que é isso, né? Fala brevemente, eu vou deixar você fazer isso. Bem, eu sou do Reino Christi desde 1998. Né? Esse foi o ano da minha incorporação ao movimento. Já conheci o movimento do Reino Christi desde 96. O movimento do Reino Christi é um movimento católico, de apostolado. Nós definimos muitas vezes como um movimento militante, né, de apostolado, Exato. seja porque entende que a vida é uma batalha contra nós mesmos, uma batalha para levarmos o nome de Cristo adiante, que serve à igreja, que está submisso à igreja, submisso ao Papa, que busca ardentemente a santificação dos seus próprios membros, busca ardentemente a instauração do reino de Cristo. Sabemos que o reino de Cristo vai se consumar no final da história e que ele já está andando pela igreja, né? Esse é o reino de Cristo. Então, quando nós falamos em instaurar, a gente não quer fundar nada, não quer criar coisas novas, não. Nós queremos fazer com que a igreja seja mais amada, seja mais conhecida, Cristo seja mais amado, mais conhecido e que seja adorado pelos seus súditos. Né? Nós reconhecemos nesse próprio nome, Reino Christi, que nós temos que ser soldados deste Cristo que é rei, que é soberano do seu reino, o reino de Cristo. E o Reino Christi, ele é uma família espiritual, fundada lá em 1941 no México, logo após a Guerra Cristeira, em que aqueles católicos deram a sua vida e pegaram em armas para defender a sua fé, né, e morreram muitos mártires. O Reino Christi, ele é uma família espiritual que tem sacerdotes de uma congregação religiosa chamada Legionários de Cristo, do qual tu fizesse parte, fosse irmão Legionário de Cristo. Exato. Uma sociedade de vida apostólica com as consagradas do Reino Cristo, são consagradas mesmo, elas fazem votos, pobreza, castidade, obediência, de consagrados homens também fazem votos, e de uma imensa parte de leigos solteiros, leigos casados, jovens, adultos, adolescentes, e eu e minha esposa fazemos parte do Reino Christi também. Nós compartilhamos esse mesmo carisma de estender o Reino de Cristo ao mundo por um apostolado vigoroso, com as consagradas, com os consagrados e com os legionários de Cristo. E uma das características para que nós possamos desenvolver esse nosso apostolado e possamos servir a igreja com eficácia, com entrega, é a necessidade que nós vemos da formação. Necessidade da vida espiritual, necessidade do acompanhamento pessoal, necessidade da vida em equipe, todos esses pilares do Reino Christi. Mas a formação é um dos pilares que nós temos também. Então nós incentivamos muito os nossos membros a que se formem.
esse meu conhecimento, minha busca por conhecimento em teologia, em patrística, é algo que é muito característico do membro do Reino Christi. E por isso não me espanta que nós tenhamos 11 legionários dentro dos 40 palestrantes, mais 2 consagradas, e este aqui que vos fala que é um simples leiguinho, mas que está tentando colocar os seus 2 centavos aí de contribuição. Eu queria, ainda dentro disso aí, a gente pontuar o fato, a beleza do Congresso de Patrística, justamente porque nós temos gente oriundo de expressões nascidas da renovação carismática, dentre eles o pioneiríssimo da renovação, que é o Ralph Martin dos Estados Unidos. De altíssima qualidade, né? Exato. Palestrantes da renovação de altíssima qualidade. O pessoal acha que muitas vezes tem aquele preconceito, né? É o pessoal que só fica tocando musiquinha, não, de altíssima qualidade teológica. Exatamente, era isso que eu queria justamente chegar contigo. Falar assim, parece, para alguns, quando eles veem carismáticos junto com os legionários, membros do Reino Christi, e falam, nossa, mas isso não casa. Eu te pergunto, casa ou não casa? Dá harmonia ou não dá harmonia? Nós somos a mesma igreja. A igreja. Nós somos a mesma igreja. Mas eu discordo de um ponto. Meu filho, dá para discordar em muita coisa dentro da igreja. As pessoas acham que dogma significa uma postura uniforme em todos os aspectos da igreja. Tem espaço para liberdade, tem espaço que não é para liberdade, mas isso já vem da patrística, inclusive. Vem de Santo Agostinho. Não é? No essencial, unidade, naquilo que não é essencial, a liberdade, e em tudo, caridade. Então, meu filho, não precisa concordar com os legionários, não precisa concordar com o rei, não precisa concordar com o movimento de Cursílio, não precisa concordar com a renovação, não precisa concordar com uma pessoa. Tem que assistir às palestras e concordar com a igreja. A igreja. Nós somos servos da igreja. É isso que nós somos. Fantástico. Eu estava lembrando aqui, né? Você citou esses pais da igreja, eu estava lembrando, justamente porque você falou, né, de Santo Irineu de Lyon, quando houve uma das primeiras celeumas, né, quando é que se celebra a Páscoa, né, e aconteceu uma divisão, e ele foi lá e apaziguou, né, porque de fato existem questões que a gente pode não diria interpretações diferentes, mas existem coisas que são firmes e existe liberdade também, como você acabou de colocar. E assim, eu me lembrei agora do Dom Henrique, né? Nosso querido Dom Henrique, enquanto você falava, porque o Dom Henrique, ele era um homem que se posicionava muito a favor da verdade. Ele queria que Cristo fosse amado, que a igreja fosse amada naquilo que era ela, que ela era, que ela é. E nós estamos vivendo tempos que, se nós não tivermos esse conhecimento, essa formação, que é importante, como você disse aí, né, que os membros buscam este conhecimento, é como se fosse uma vacina para tantas ideologias. Os teólogos liberais, tanta baboseira dentro da nossa igreja. Então, é uma vacina, não é mesmo? Olha, a formação é o que nos salva, né, nesse sentido. Claro, que nos salva é a cruz, que nos salva é Cristo, eu não estou falando de salvação nesse sentido, né, mas é o que nos impede de fazer bobagem. Né? E também é algo muito importante de nós considerarmos, porque no momento em que nós temos formação suficiente, a gente talvez não tenha nem desculpa quando chegar diante do justo juiz. Mas eu não sabia. Então é uma responsabilidade também. É verdade. O que não quer dizer que a gente tem que deixar de se formar e depois alegar ignorância invencível. Porque não vai ser tão invencível se a gente tem oportunidade. Então se formem. E o Congresso está aí para ajudar a se formar. Nós não estamos ganhando um centavo para gravar esse Congresso. Porque o Congresso é gratuito. Nós estamos oferecendo os nossos dons gratuitamente à igreja para que vocês se formem. Um Congresso com 40 palestras. É isso que nós queremos. Fora dos livros, nós vamos precisar de dinheiro para comprar. Né? E está aí o Congresso gratuito, dando uma formação de excelente nível. É isso, gente. Rafael, olha, muito obrigada pela sua presença, né, Fernando? Veio nos iluminar, trazer um spoiler daquilo que vai ser. A gente já fica com um gostinho de quero mais aqui, esperando chegar dia 27, né, para que vocês então possam acompanhar. Eu não sei qual dia que vai ser a palestra do Rafael, mas quem fez... Mais para o fim, né?
Então, quem fez a inscrição vai poder beber de toda esta graça, né? Muito obrigada pela sua presença, pela sua disponibilidade. Nós sabemos que você é um homem ocupado, tá bom? Pela família linda que você tem. Vou falar aqui para quem nos assiste, o Rafael é pai de 5 filhos, né, Rafael? Tá com um bebezinho aí? Eu estou com o Santiago aqui com 9 meses, depois a Maria Antônia tem 10 anos, o Bento 8, a Tereza tem 7, a Maria Luísa tem 5 e o Santiago com 9 meses. É uma família linda, um exemplo, né, Fernando? Para os nossos tempos e para a nossa igreja no Brasil. Muito obrigada pelo testemunho, pela família, pela devoção à nossa fé. Nós agradecemos muito a sua presença aqui conosco. Obrigado, Rafael. É sua honra. Muito obrigado, muito obrigado.